Olá, cheguei, povo amado de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 10 de setembro de 2022, e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma mensagem para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra de hoje está na carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Capítulo 5, eu vou iniciar a partir do versículo 3, na qual Paulo fala o fruto da luz e a obra das trevas. Vale lembrar que um capítulo antes desse, Paulo fala, ele explica bem como deve ser a vida de um cristão. Que a gente precisa, ele fala aqui no capítulo 4, a partir do versículo 25, ele deixa bem claro assim, ó, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade. Então ele fala assim, que não basta a gente parar de mentir, mas que a gente fale a verdade, porque existe a mentira, existe a omissão e existe falar a verdade. Então a gente não pode omitir, a gente não pode mentir e falar a verdade. E também tem outro aqui que eu deixei destacado, embora tenha outros exemplos. Ele fala assim, aquele que furtava, não furtes mais, antes, pare de furtar, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Então Paulo fala assim, a gente não pode furtar. Além de a gente não furtar, a gente tem que trabalhar para o nosso sustento e para a gente poder ajudar os necessitados. Então, nesse gancho aí que Paulo deixa, a gente entra aqui no capítulo 5, falando aí desses frutos e as obras das trevas. E essa passagem é uma passagem de exortação, uma passagem muito explicativa para nós cristãos, porque muitas vezes a gente vê os cristãos meio que numa balança, né? Aquela coisa, né? Meio que balança ali. Então Paulo exorta a gente a andar numa retidão, numa coisa muito séria, porque o discurso de Jesus, ele é um discurso arrojado, é um discurso difícil. A ética cristã é uma ética assim bem firmada, aquela coisa assim, tem que ser muito firme para a gente seguir isso. Porque diferente do que a gente encontra muito nas igrejas e muito que fala nas igrejas e a gente ouve nas igrejas, mas a gente não encontra na Bíblia, aquele apelo, né? Venha para a igreja, porque você vai ter condições de melhorar a sua vida financeira, você vai ter condições. E a gente não encontra embasamento bíblico para a gente estar falando isso no púlpito, para a gente estar falando isso para a igreja. Jesus Cristo pede arrependimento. E nesse arrependimento, Jesus Cristo pede para a gente tirar o mundo da gente, para a gente se arrepender e voltar para Ele. Só que o discurso de Jesus é arrojado e é um discurso forte. Para a gente seguir Ele, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. E muitas coisas que são do mundo. Então, quando a gente ouve uma pessoa do mundo e a gente fala assim, quem que é o crente para você? Ah, crente é aquele que não bebe, que não fuma, que não mente, que não adultera. É um monte de não, né? Não, a nossa vida cristã, ela é muito além desse não. Tem muito mais coisa além desse não pode, não pode. Até porque não poder furtar, não poder adulterar, não poder ser desobediente, isso é algo que está para todas as religiões. Eu só não entendo porque as pessoas colocam para a gente, né, taxam a gente dessa forma. Quem que é o evangélico? Aquele que não pode? Não, 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 não. É uma lista de não. Mas como se eles pudessem fazer isso. Porque se a gente seguir essa lista de você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, com certeza a sociedade viveria de uma maneira muito melhor. Concordam aí? Não pode roubar, você não tem mais roubo. Não pode adulterar o seu casamento está tudo certinho. Ser obediente, está tudo certinho. Com certeza a nossa sociedade seria uma sociedade mais firmada, uma sociedade mais firme aí, né, nas palavras de Deus. E não existiria essa bagunça que a gente vê hoje.
Essa bagunça que a gente vê hoje, os casamentos desestruturados, filhos desestruturados, sociedade desestruturada. Então, é um discurso arrojado? É, mas a ética cristã é uma ética perfeita. É uma ética perfeita. E não, vamos entrar aqui na palavra aqui, que eu acho que eu já falei demais, mas aqui, capítulo 5, versículo 3. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem se nomeia entre vós, como convém aos santos. Então ele fala assim, o que é impudícia, né? Impudícia se eu falar para você assim, o que é porneia? Tudo que é pornografia, não é? As pessoas às vezes acham um jeito de colocar uma palavra na Bíblia que não seja tão pornografia, colocar essa palavra na Bíblia, então coloca impudícia, né? Mas talvez se tivesse colocado pornografia, a pessoa já entenderia o que é. Porque aqui fala, mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem se nomeia entre vós. Então quer dizer assim, essa porneia que a gente fala, que é citada assim, que a gente entende como impudícia, é todo tipo de pornografia, você coloca todos os tipos de pornografia, imoralidade sexual, todas elas você pode colocar tudo num saco porque está falando disso aí. E toda sorte de impureza, da pessoa que é impura, a pessoa que tem poluições, contaminações no seu ego, no seu pensamento. A cobiça, que é o desejo, né, desenfreado pelo dinheiro, né, o desejo, aquela coisa desesperada pelo dinheiro. Nem se nomeia entre vós como convém aos santos. É algo que a gente não devia nem comentar, é uma coisa que nós cristãos não deveria nem nomear isso aí, não deveria nem passar pela nossa cabeça algo desse estilo. Por quê? Porque não convém aos santos. Nós somos separados, nós somos chamados à santidade. Então não convém a nós nem pensar uma coisa dessa, é algo que a gente tem que, não devia nem nomear, uma coisa assim, tipo assim, isso é uma coisa que você não precisa nem falar, tá errado. Não fala, não pensa nisso, por quê? Porque você está separado. E porque, como convém aos santos, como está escrito assim, nem conversão torpe, que quer dizer assim, malícia. A gente não pode ter esse tipo de malícia. Nem palavra vãs ou chocarrices. Chocarrices é como se fosse piada imoral. Sabe aquela piadinha imoral que a pessoa fala, vem um amigo seu fala, você dá aquela risadinha assim? Essas piadas, às vezes, de duplo sentido, essas coisas que ofendem as pessoas. Isso é uma coisa que não devia existir também no nosso meio. A gente pensa que não existe, mas existe. Mas a gente devia ter cuidado com isso. Tipo, se a pessoa fizer uma piada que te machuca, que você vê, nossa, que coisa... Machuca o ego da gente, a gente fica, por que tá falando uma piada tão suja, tão de duplo sentido dessa? Seria legal a gente corrigir e falar, meu irmão, essa piada não tem graça. Assim, na real, já taca real mesmo, olha, eu não gostei, não tem graça, eu prefiro que você nem fale esse tipo de piada pra mim, porque não me convém, polui a gente, polui. E aqui fala, olha, nem conversão torpe, que seja pessoas cheias de malícia, nem palavras vãs. O que são as palavras vãs? As palavras que você uma conversa, um discurso que não vai te levar a nada, que você não tem uma razão de ser, não tem um fim em si mesmo, vou dizer assim, a fofoca, aquela palavra de um falar do outro, não tem palavras vãs que não vão edificar em nada, não vai te edificar. Corta isso da sua vida. Aí vem as chocarrices, que é que eu falo, as piadas sujas, aquela coisa que você recebe de WhatsApp, que você acha engraçadinho, tá legal, e você compartilha. Cuidado. Mas eu recebi, eu só estou encaminhando. Cuidado, porque isso tá escrito aqui, ó, são cachorrices, são coisas assim, imoral, vamos dizer assim, imoral. Tome cuidado com isso. Coisas essas inconvenientes, aí tá vendo, ó? Antes, pelo contrário, ações de graça. Então,
o apóstolo Paulo fala assim, antes de você pensar em fazer todas essas coisas, ou aceitar todas essas coisas, ele fala assim, ó, antes, ao contrário disso, ele fala ações de graça, seja grato a tudo na sua vida, seja grato ao seu casamento, seja grato aos seus filhos, a casa que você mora, seja de aluguel, seja uma casa sua, seja grande, seja pequena, seja grato à sua saúde, seja grato ao seu emprego, seja grato a esse momento que a gente tá, que eu estou aqui, sou grata a esse momento que estou aqui conversando com vocês, agradeço a Deus, seja grato ao ministério que você frequenta, a sua igreja, seja grato ao seu pastor, ao seu apóstolo, ao seu líder, seja grata à sua vida, seja grata à respiração. Olha como algum tempo atrás, não faz muito tempo, as pessoas morreram porque não conseguiam respirar. Pessoas morreram porque não conseguiam fazer algo que a gente faz. Então, seja grato, você está respirando. Muitos morreram porque não conseguiam respirar. Seja grata à sua vida, seja grata à saúde do seu filho, da sua família, do seu esposo. Ações de graça ao seu emprego. Seja grato. Coisa triste a pessoa que é ingrata. É tão triste quando um pai dá tudo para um filho e um filho é ingrato. Não é triste, não? Quando a gente dá assim, tipo assim, faz tripas corações para um filho e o filho às vezes não agradece e é ingrato com a gente, às vezes é até mal educado com a gente, se coloca no lugar do nosso pai que deu tudo, que deu o filho dele para morrer por nós. Ele não tinha pecado. Morreu por nossos pecados e a gente vive murmurando, vive numa ingratidão. Isso entristece, né? Isso entristece o coração de Deus, porque nós como pais que somos, ficamos tristes com a ingratidão. Você imagina Deus, como Ele fica triste quando nós murmuramos a vida que Ele dá pra gente. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui fala incontinência. Incontinência é falta de domínio próprio. Em Gálatas fala que um dos dons do Espírito é o domínio próprio. É domínio próprio, a gente tem que ter domínio das nossas ações. Então aqui fala assim, ó, nenhum incontinente. Está dizendo aqui, nenhuma pessoa que não tenha domínio próprio. A gente tem que ter domínio próprio, porque quando a gente não tem domínio próprio, a gente cai tudo isso aqui, ó, nessa impudícia, nessa impureza, nessa cobiça. A gente tem que ter domínio próprio. Isso faz parte dos dons espirituais que está lá em Gálatas. Então a gente tem que ter aí, olha, domínio próprio. Então fala, nenhum incontinente ou impuro, porque na lei de Moisés fala muito das pessoas impuras, né? Que se toca numa pessoa que está com lepra, que uma pessoa que está num ciclo menstrual mesmo, as pessoas não podiam tocar. Então aí ele traz para cá impureza, não seja impuro, mas nesse sentido assim, no coração e na sua cabeça, não seja impuro. Ou avarento, que é idólatra. Você vê que ele faz uma ligação da avareza à idolatria. E eu também faço essa ligação, porque todo avarento, ele é idólatra. De quê? Das riquezas que ele tem, do dinheiro que ele tem, do salário que ele tem. Todo avarento tem dificuldade em dizimar, todo avarento tem dificuldade em contribuir, todo avarento tem dificuldade de ser uma pessoa prestativa. Como chama aquela pessoa que ajuda as pessoas assim, que dá sempre, que é... Essas pessoas que têm facilidade em estar doando, em estar vendo na casa, ou que está ali na despensa que eu posso ajudar, que está olhando no guarda-roupa e fala, eu vou ajudar, porque campanhas que fazem essas campanhas. O avarento tem dificuldade em fazer isso, tem dificuldade no dízimo, tem dificuldade em estar contribuindo, tem dificuldade de ajudar o próximo, porque ele já construiu altares no seu coração. E o altar do coração dele é a ganância, é a cobiça, é o dinheiro dele. E isso é um perigo, porque Jesus fala que existem dois senhores. Uma vez na Bíblia, Jesus fala, uma única vez Jesus fala, existe dois senhores. Um é a riqueza e o outro é o nosso Deus. Você vê que a gente tem que tomar cuidado para a gente não dividir o nosso coração com as riquezas, porque se a gente colocar as riquezas no nosso coração, você pode ter certeza que Deus não está habitando nele, porque Deus não divide espaço. Deus não divide espaço nenhum. Ele quer você eu vou marcar aqui porque senão eu esqueço, para perder isso aqui é impressionante. Deus não quer dividir o coração do seu coração com ninguém.
Que dirá com riquezas, que é coisas do mundo, que é coisas mundanas, que às vezes você puxa o tapete do outro para conquistar mais coisas, e isso vira um vício, tá? Isso vira um vício, a pessoa nunca fica contente com o que tem, nunca fica contente. E a pessoa que ela cobiça, ela muitas vezes cobiça o que é do outro. Ela vê no outro a riqueza do outro, vê o carro do outro, vê a esposa do outro, vê a família do outro, como se a grama do outro fosse mais verde que a dele. E eu vou falar para vocês uma coisa, ninguém tem telhado de vidro, isso é coisa da cabeça da pessoa, porque se a pessoa tem alguma coisa, com certeza ela lutou para aquilo, né? E Deus abençoou, como abençoa todo mundo, porque Deus tem bênçãos espirituais que Ele dá gradativa, Ele dá de graça para as pessoas. Tem muitas pessoas que não professam a nossa fé, que é ateu e que Deus abençoa. Porque se não fosse essas bênçãos que Deus dá deliberadamente, seria impossível viver nessa terra. Seria impossível viver nessa terra. Então a gente vê pessoas que não professam a nossa fé, que é ateu, que não tem cobiça, que pagam suas contas, que não tem vício, que vive uma vida com moralidade, que leva seus filhos para a escola, que tem um casamento estruturado, que tem uma vida tudo certinha. São bênçãos, não é por eles não. Porque a palavra fala que todos nós somos pecadores. São bênçãos que Deus acaba dando de graça para as pessoas, que Deus tem esse coração, até para a gente conseguir viver nesse mundo. Tem herança no reino de Deus. Vou voltar. O avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E deixa eu falar para você, sabe quem são os filhos da desobediência? Nós. Nós somos filhos da desobediência, porque nós somos filhos do primeiro casal caído. Então, nós somos filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Anda em verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. A gente sabe o que agrada ao Senhor. A gente sabe também o que desagrada ao Senhor. Nós somos pessoas inteligentes. Nós temos essa consciência, embora às vezes a gente tenta dar aquela escapada. Não, a gente sabe quando a gente entristece o coração de Deus, a gente sabe as nossas atitudes, a gente conhece, a gente sabe quando a gente está agindo de forma errada, quando a gente está sendo avarento, quando a gente está sendo desobediente, quando a gente está sendo rebelde, a gente sabe disso, a gente sabe, a gente faz com consciência, a gente não faz inconsciente não. E não sejais cúmplices nas obras, infrutíferas das trevas, não sejais cúmplices. Você está vendo que a pessoa está indo para o caminho errado, está fazendo tudo isso que eu te falei, está cobiçando, está dizendo a mulher do outro, está sendo avarento. Não seja cúmplice disso, tipo, fica quieto, porque a palavra fala que a gente tem que falar, olha, está errado isso, você tem que ter um conserto, você tem que se arrepender. O discurso de Jesus é arrependimento, se arrependa. Antes, porém, reprovai-as. Então, a gente tem que reprovar esse tipo de atitude. E isso no nosso meio, na nossa sociedade, na igreja, na nossa casa, no nosso convívio, com nossos amigos, com quem a gente anda, se é na escola, se é na faculdade, porque eu sei que eu estou falando com muitas pessoas que são muito mais novas ou que têm a mesma idade que eu tenho, mas que frequentam a faculdade, que às vezes vê as coisas e são cúmplices e não fala. Fica quieto, omite a verdade. Isso pode ter um custo para vocês, isso pode ter um preço para vocês lá na frente. Porque Deus colocou as pessoas na sua vida para você também transformar essas pessoas. Deus confiou em você. Sabe o ID? Deus confiou. E quando você
entra nesse ritmo aqui de todas essas coisas que Paulo faz essa exortação, você está dando um espaço que está aqui no 4:27, na mesma carta de Efésios. Nem deis lugar ao diabo. Sabe quem está por trás de tudo isso? Da avareza, da cobiça, do vício, de tudo isso aqui que Paulo fala, dessas piadinhas cheias de duplo sentido, dessas palavras vãs, da fofoca, dessas impudícias, dessa pornografia toda, essa imoralidade sexual, dessa impureza, da cobiça. Está falando aqui, ó, não deis lugar ao diabo. Quando você faz isso, você está dando lugar ao diabo. Olha que coisa triste. Olha como é sério o negócio aqui, quando a gente vai ler e esmiuçar, onde a gente acha aí o erro, a gente está dando lugar ao diabo. E eu tenho certeza que Deus não te fez para isso. Deus não te fez para isso. Deus te fez para ser um servo, para servir a Ele e para ter a salvação eterna que Jesus conquistou na cruz. E aquela conquista foi árdua, hein? Aquela conquista ali foi dolorosa. Aquela conquista nossa, da nossa salvação na cruz foi uma conquista difícil para Jesus, porque Ele não tinha pecado e carregou o pecado de todos nós, e a gente tem que dar valor a isso. Amém, irmãos? Que vocês não caiam nisso aqui, não caiam nesses tipos de conduta, porque isso vai ter julgamento, vai ter um preço. E que Jesus encontre em vocês um coração perfeito, porque nós temos na Bíblia aqui a direção perfeita para ser tomada na nossa vida, para a gente ter um guia, um rumo em direção a Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.